Uma das ocorrências mais comuns quando tratamos do paranormal são lugares mal assombrados, sendo eles imóveis dominados por entidades que por algum motivo ainda não sentem que acertaram suas contas no mundo dos vivos, o que as leva a ficarem ancoradas em algum lugar. Os gritos desse lugar fazem todos confundirem se aquilo se trata de um prédio ou de uma parte do próprio inferno, porque mesmo depois de décadas inativo, o asilo Penhurst ainda é tomado pelos ecos e lamentações das vidas que foram tomadas pela agonia. Essa instituição, que deveria ter como objetivo ser o meio de uma inclusão social daqueles que possuem necessidades especiais, se tornou um verdadeiro antro de tragédias e torturas. E agora, aqueles que sofreram ali dentro mostram que a brutalidade deixou cicatrizes mesmo depois da vida. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, vamos tentar entender como torturas, abusos e a segregação pintaram os corredores do asilo Penhurst de vermelho, além do destino trágico das almas que ainda penam ali, mesmo após um século. Para acompanhar essa história, é importante falar que é preciso ter muita sensibilidade para lidar com as problemáticas da época, e esse vídeo pode ter gatilhos relacionados ao preconceito contra as pessoas com deficiência. Em 1908, a Pensilvânia recebia a instituição Eastern Pennsylvania Institution for the Feeble-Minded and Epileptic, que em tradução significa a Instituição da Pensilvânia Oriental para Deficientes Mentais e Epiléticos, mas seu famoso apelido era Penhurst. Naquele tempo, esse asilo surfou na onda de tendência que se criou através do ideal segregacionista contra os indivíduos com alguma deficiência intelectual ou de desenvolvimento como um todo. E como sabemos, se hoje infelizmente ainda existe preconceito contra essas pessoas, a ofensiva contra elas há 100 anos era ainda mais pesada. Então esses indivíduos, que infelizmente eram tratados como objetos defeituosos e por conta disso também passaram a ocupar a margem da sociedade, eram internados em instituições como a Elwyn na Filadélfia e a Polk em Venango. Por conta da alta demanda, os dois locais foram sobrecarregados pela alta quantidade de pacientes, sendo esse um dos principais motivos da criação do asilo Penhurst, que no seu auge de habitação chegou a comportar 3.500 pacientes. E bom, como já é esperado de uma época extremamente antiquada e preconceituosa contra as pessoas com deficiência, as políticas e tratamentos para eles eram violentas e absurdas. No entanto, o asilo Penhurst elevou a régua de maldade a um ponto surpreendente, até mesmo para a época. Os maus tratos não eram só verbais, porque a tratativa dos pacientes escalaram rapidamente para atitudes desumanas e letais, tornando esse hospital um símbolo de preconceito, tormento e violência, a ponto dos gritos das vítimas ainda ecoarem pelas instalações abandonadas do lugar. No ano de 1908, as expectativas que se criaram em volta do mais novo asilo Penhurst foram enormes, porque a comunidade médica já estava passando a sofrer problemas em conter a população com deficiências intelectuais que atendiam em seus sanatórios, escolas e asilos. Afinal de contas, a maioria dos cientistas sociais pressionava e praticamente doutrinava as famílias a internarem pessoas com deficiências intelectuais. O objetivo, que por sinal foi bem sucedido, era segregá-los em instituições geridas pelo Estado. Inclusive, esses discursos chegaram até a alimentar o movimento eugenista nos Estados Unidos da América, que defendia a melhoria genética dos seres humanos, porém através de métodos desumanos, extremos e preconceituosos. Tanto que na época, o jornal da Filadélfia, chamado The Inquirer, fez a seguinte publicação no ano de 1916. Não é nada menos que um movimento coordenado para tentar controlar a criação de indivíduos débeis mentais e defeituosos dentro do estado da Pensilvânia. Em outras palavras, a ideia era criar canis humanos para descartar pessoas, assim como faziam com vira-latas. Essas citações já mostram que para a maior parte da sociedade da época, os transtornos não passavam de imbecilidades ou idiotices. E essas afirmações só aumentavam ainda mais o preconceito que a população tinha contra as pessoas com deficiências mentais. Se fosse administrado da maneira correta, o asilo Penhurst não deixaria a desejar em sua estrutura, porque ele foi erguido ao longo do rio Schuylkill, próximo de Spring City, e sua construção foi relativamente demorada pela necessidade de construir um campus inferior e outro superior. As torres principais eram conectadas por túneis subterrâneos, enquanto na superfície, uma linha ferroviária era utilizada para transportar as pessoas e suprimentos. E essa foi uma adaptação feita justamente para contornar o desafio que era o transporte ao longo do rio. Os moradores eram separados entre aqueles em gênero e capacidades, para depois serem divididos entre aqueles em treinamento e outros apenas em custódia do asilo, pois aqueles capacitados de realizarem atividades manuais eram levados para o trabalho nos campos, em uma fazenda de laticínios na região de Penhurst. Em paralelo, lá também foram construídas salas de aula e um pequeno cemitério, formando assim um complexo especialmente feito para que todas as necessidades básicas dos pacientes fossem supridas, para que não houvesse a chance de eles precisarem levá-los ao mundo exterior, por assim dizer. Como já é claro, o objetivo do lugar foi reabilitar, educar e oferecer suporte para as pessoas que fossem internadas ali, ou seja, um objetivo um tanto quanto nobre e esperado de uma instituição desse tipo. Afinal de contas, o que se espera delas é um comprometimento em oferecer a chance de pessoas com uma deficiência física ou intelectual conseguirem o seu espaço de direito na sociedade, para que possam se adaptar e viver como qualquer um. Não é à toa que o trabalho rural era um dos principais atrativos da instituição, porque ensinar a técnica da profissão conforme educam os pacientes em sala de aula era uma das chaves mais importantes para a reinserção daquelas pessoas na sociedade
sociedade, já que escolas normais e o mercado de trabalho ainda são excludentes até hoje. Então, o mínimo que devemos esperar é que tenha sido ainda pior no passado, porque a história da civilização nunca foi generosa com essas pessoas. Mas se virou um tema de vídeo aqui pra esse canal, você já deve saber o que é que aconteceu, embora com certeza seja pior do que está imaginando, pois os acontecimentos provam que a corrupção e a perversão distorcem completamente o objetivo e o significado do asilo Penhurst. Acontece que não só o lugar que estamos falando nesse vídeo, como vários outros que tinham o objetivo de tratar de PCDs, na verdade eram só formas de retirá-los dos meios de convivência das cidades, fazendo da ideia de reinserção nada mais do que uma fachada, para esconder as violências praticadas dentro dos muros dos asilos. A educação se tornou opressão, a tal reabilitação passou a só afundar ainda mais os pacientes, e o suporte que deveria atender às necessidades básicas dos indivíduos virou uma escassez proposital, para maltratar as pessoas com deficiência que infelizmente foram internadas ali. E não pense que os comentários sobre o asilo Penhurst são exageros ou mentiras, ao contrário, as atrocidades cometidas ali podem surpreender até mesmo pessoas mais frias e cruéis. Para começarmos a listar os crimes cometidos no asilo, que externamente parecia uma estrutura de ponta, enquanto internamente era um inferno, precisamos falar sobre a causa da maioria dos seus problemas, que é a superlotação. Não é errado comparar a qualidade das instalações dos asilos da época com os dos presídios, porque o Penhurst, que foi erguido no condado de Chester, havia sido erguido para suportar até 500 pessoas com deficiências físicas ou mentais. Porém, em 1957, existiam 3.500 moradores lá dentro. Isso é uma questão de matemática básica. E se é um paralelo irreal para você mensurar, basta imaginar a casa em que mora. Agora multiplique a quantidade de moradores dela por 7 e responda, a qualidade de vida continuaria a mesma? A habitação seria boa? É impensável que o asilo Penhurst pudesse lidar com 3.500 pacientes, sendo que a sua estrutura, por melhor que fosse, havia sido projetada para tratar 1/7 desse montante. Esse problema é, acima de tudo, sobre a péssima gestão do local somada ao preconceito. Afinal de contas, é impensável espremer milhares de pessoas em um local em que a quantidade máxima ainda está na casa da centena. A questão é, isso se aplica a indivíduos considerados cidadãos? Como já era escancarado na época, a população de PCDs era inferiorizada em tudo e fadada a sobreviver num tempo em que a própria ciência social e biológica ainda acreditavam que o sacrifício de suas vidas ou a segregação eram as melhores soluções para tratá-los. A história mostra que naquela época existiam muitos ideais segregadores, que tinham como objetivo de isolar cada vez mais as minorias. E o eugenismo foi uma das principais ferramentas usadas para sugerir que aqueles com transtornos fossem imperfeitos. Dessa maneira, havia a péssima teoria de que eles ameaçavam as qualidades genéticas e raciais dos outros. Então, as ideias otimistas sobre o tratamento dos pacientes ali não passavam de uma fachada para encobrir as atrocidades que aconteciam. E ao longo de décadas, a população do local foi aumentando, passando de 4.000, e os suprimentos necessários para que uma única pessoa sobrevivesse passaram a ser obrigatoriamente divididos por 8. Porém, é óbvio que no final das contas, ninguém sequer tinha um básico para se manter. Porém, é preciso lembrar que o asilo não só se tornou uma prisão para as pessoas com deficiência, porque o inferno passou a prender imigrantes, órfãos e criminosos, justamente pela crise de lotação nas prisões estaduais. Sendo assim, passaram a tratar o Penhurst como uma lixeira, que continham aqueles à margem da sociedade. A questão é que a Pensilvânia possuía a necessidade de tratar mais de 4.000 indivíduos. No entanto, o descomprometimento em lidar de maneira correta fez com que a gestão estadual se negasse a investir em novos alojamentos. Daí, ao notarem que o Penhurst possui uma estrutura considerável, decidiram que a melhor ideia era segregá-los e amontoá-los sem pudor algum. E então, a solução foi misturar diferentes camadas da sociedade, sendo cada uma delas portadora de um problema específico. E no fim, nenhuma delas foi devidamente ajudada. Naquele inferno, viver não era opção, porque o verbo correto é sobreviver. Então, infelizmente, a escassez inevitável começou no momento em que os recursos, além de poucos, eram de péssima qualidade. Um exemplo eram as camas, que não passavam de armações de ferro enferrujadas, sem qualquer coisa para cobri-las ou coisa do tipo. O que quer dizer que a ideia de descanso estava fora de cogitação. Afinal de contas, aqueles presos no inferno de Penhurst eram considerados riscos para a sociedade e não mereciam um tratamento humano, em especial as pessoas com deficiência, que de acordo com o eugenista Henry H. Goddard, todo indivíduo débil mental é um criminoso em potencial. Daí surgiu a intenção de brutalizar todos ali sem piedade alguma, os jogando em um ciclo de abusos, porque ao mesmo tempo em que as instalações não supriam as suas necessidades sanitárias, alimentares e afins, os pacientes passaram a ser obrigados a realizar cada vez mais tarefas. Todos eram classificados como imbecis ou insanos, só que para trabalhar a um sistema análogo à escravidão, eles eram vistos como civis, e por isso exerciam não só tarefas rurais, como também fabricação de calçados, lavanderia e costura. Esse ponto é claramente a gestão do asilo e o Estado se beneficiando de uma leva de trabalhadores incapazes de contestá-los, e que acima de tudo era gratuita e não geraria custos, fazendo com que os únicos gastos fossem de matérias-primas, enquanto eles iriam lucrar ainda mais por não gastarem nada com metade do processo de produção, que é justamente a mão de obra. Quando não estavam trabalhando, eram expostos ao sadismo físico e emocional dos funcionários, que poderiam agir da maneira que quisessem, com pessoas sem o controle das suas faculdades mentais, desnutridas e feridas. Os abusos aconteciam em meio à sujeira, e esses atos não se resumiam não só à agressão física e emocional, como também
sexual. Em outras palavras, os corpos das pessoas com deficiência e dos outros pacientes eram o entretenimento dos funcionários ali dentro. Isso se estendia ao ponto de organizarem lutas entre eles, como se fossem animais em uma rinha clandestina. A conclusão que se dá para tirar disso é que os internos eram vistos como brinquedos quebrados, por isso deveriam ser utilizados para as brincadeiras mais destrutivas possíveis, já que a vida deles não tinha valor ou importância. Uma das atrocidades que mais repercutiram foram a das crianças sendo aprisionadas em gaiolas por dias, para serem deixadas à própria sorte. Se sobrevivessem ou fossem finalizadas, pouco importava, porque um número a mais ou a menos no sistema não faria tanta diferença para uma estrutura tão corrupta e agressiva. O tratamento bárbaro também submetia os pacientes a experimentos físicos, que obviamente resultaram em negligências médicas, que ceifaram muitas vidas ao longo de 8 décadas do Penhurst. E não só por crueldade, mas como também uma forma de controlar a superpopulação do asilo, a equipe do Penhurst submetia os internos a diversas torturas, como lobotomizações, tratamentos de choque sem uso de anestesia, aplicações de drogas psicotrópicas e outras formas de conter possíveis descontroles daqueles que residiam no campus. Isso obviamente eliminou muitos dos indivíduos daquele inferno, que ou foram cobaias de experimentos médicos contra o consentimento deles, ou vítimas de sessões de torturas. As centenas de crimes cometidos no asilo Penhurst permaneceram omitidos por 60 anos, e depois de diversas gerações de pacientes terem passado suas vidas em um tormento, esses casos finalmente começaram a gerar alguma repercussão na sociedade. Nos Estados Unidos, a década de 60 foi marcada pelo começo das lutas sociais e conquistas de direitos por parte dos grupos marginalizados, e os movimentos que assumiam a frente do combate contra o preconceito às minorias motivou também as pessoas com deficiência e seus familiares a enxergarem que sim, eles possuíam direitos que deveriam ser respeitados. A partir daí, um ativismo passou a se formar lentamente, e mesmo que estivesse como um coadjuvante em relação às pautas raciais e de gênero, esses primeiros passos foram bem importantes para que a população passasse a se comover sobre o tratamento com essa outra parcela da sociedade. Naquela década, todos passaram a gradualmente acreditar que as pessoas com deficiência não precisam ser segregadas em instituições, e sim integradas nos meios sociais e devidamente educadas como qualquer outro cidadão, além de notarem que havia necessidade de se discutir formas de adaptar o ensino aos diversos transtornos que existem. O meio científico também decidiu acompanhar essa tendência que se criava e passou a investir cada vez mais em pesquisas e estudos, para que pudessem entender as causas das deficiências e as práticas mais saudáveis para tratá-las de maneira humana, sem envolver as brutalidades da época. E é claro que tudo isso foi de extrema importância. No entanto, o movimento de desinstitucionalização foi a pauta mais ativa durante os anos 60, e o seu objetivo era retirar as pessoas com deficiência da tutela das instituições, como asilos e escolas, para que os pacientes pudessem viver em sociedade. Sendo assim, esses lugares seriam fechados, e uma das grandes motivações para esse movimento foram justamente os relatos de abusos ocorridos em Penhurst, que vieram à tona em 1968, quando uma estação de notícias decidiu promover uma excursão no famoso asilo da Pensilvânia, e seja com o objetivo de entreter seus ouvintes, ou justamente por desconfiança, essa ideia foi muito importante na época. Nesse episódio, o repórter Bill Baldini decidiu levar seus espectadores para dentro das muralhas, e toda a percepção errada e positiva que eles tinham daquelas instituições passou a ser desconstruída violentamente. Afinal de contas, o grupo teve contato com um local que estava brutalizando pessoas, com métodos que podem ser comparados aos períodos mais terríveis da história. Já na entrada, era perceptível que nos últimos 60 anos, o tão renomado asilo Penhurst estava completamente deteriorado por fatores como o tempo, má administração e a superlotação, indicando um descaso total com o seu verdadeiro objetivo e os recursos investidos ali. Ao olharem para os pacientes, descobriram crianças presas como animais, cômodos usados para deixar os moradores ali sem roupas, para vagarem sem rumo enquanto eram torturados por um barulho absurdamente alto e desagradável. Após terem passado por essas primeiras visões grotescas, passaram a notar também aqueles que já estavam praticamente em um estado vegetativo por definhar mentalmente e fisicamente, já que a maioria das pessoas ali estava desnutrida, sem tratamento médico, drogadas e violentadas de diversas maneiras. Agora falando mais sobre a alimentação, Bill Baldini chegou a ressaltar que o asilo diariamente gastava menos com comida para os pacientes do que um zoológico com seus animais. Em outras palavras, o pouco que tinha era absurdamente dividido entre todos. Isso se houvesse algum alimento a ser servido. Depois daquela excursão traumatizante, o repórter questionou com as seguintes palavras: esses infelizes estão sendo privados de sua dignidade e autorrespeito. E por que apenas muito poucos parecem se importar com isso? E com essa experiência sendo divulgada na mídia, foi questão de tempo para que a população, que ainda era um tanto quanto preconceituosa, passasse a considerar aqueles métodos horríveis e inaceitáveis. E o final dos anos 60 e o início da década de 70 foram marcados por dezenas de processos contra o asilo da Pensilvânia. Em paralelo, outras instituições também foram atacadas pelo movimento. Desse jeito, essa luta ganhou muito combustível na busca dos direitos das pessoas com deficiência, e foi em 1974 que um dos casos mais tenebrosos ganhou repercussão internacional. Esse é o caso Halderman, que foi uma movimentação geral dos moradores da Pensilvânia, que juntos pressionaram o Estado por conta das claras condições desumanas de Penhurst. E o mártir dessa reivindicação foi a jovem Terry Lee Halderman, que sofreu abusos inimagináveis e inexplicáveis. E então a sua família liderou a ação coletiva, resultando em uma decisão histórica do Tribunal do Distrito, pois 3 anos depois, em
1977, o juiz Raymond J. Broderick confirmou que o asilo Penhurst não possuía condições de continuar suas atividades e especificou alguns dos motivos para sua decisão, como a superlotação, a falta de pessoal e a falta de programas de cuidados essenciais, além do uso de salas de isolamento, restrições físicas e o uso de drogas psicotrópicas para o controle da alta quantidade de pacientes. Com a certeza de que os direitos constitucionais dos pacientes foram violados, a ordem foi que o Penhurst fosse fechado. Porém, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu a decisão na primeira vez em que tratou sobre o caso do asilo, mas a essa altura, todos já estavam extremamente desconfiados, e também contra a existência daquela instituição abusiva. Conforme os anos foram passando, o lugar perdeu mais e mais pacientes, porque as famílias e responsáveis dos moradores entenderam que aqueles ali dentro se tornavam vítimas e saíam piores, e não reabilitados para a sociedade. Fora que a fama do Penhurst afastou ainda mais possíveis alvos internos. Enquanto isso ocorria, a luta pelos direitos das pessoas com deficiência passou a mostrar que interná-los e segregá-los era errado. Então passaram a apoiar e criar lugares de assistência comunitária, que ofereceriam um devido tratamento para essas partes da população. Ou seja, essa queda não foi apenas do Penhurst, como de todas as instituições do mesmo tipo. Isso fez com que aquele inferno entrasse em sua reta final, e sua última década de atividade foi marcada por uma queda enorme em seus serviços, até que finalmente notaram que aquilo era insustentável para literalmente todos os envolvidos. E só depois de 79 anos da sua fundação, e 19 anos desde o início da exposição das desgraças que aconteciam ali, o asilo Penhurst foi fechado definitivamente, depois de mais uma revisão no caso Halderman, chegando a um acordo entre as partes, que resultou na desativação permanente daquilo que foi o inferno de milhares de vidas ao longo de quase todo o século XX. Por mais que a luta contra a instituição tenha levado praticamente 2 décadas, o espaço entre o início e o fim do processo foi marcado por muitas conquistas, porque os anos 70 trouxeram muitos avanços na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O problema é que o fim das atividades do Penhurst encerrou as questões relacionadas ao asilo no plano dos vivos, mas o caos deixado no mundo espiritual supostamente tem afetado aquele local até hoje, mesmo depois de desativado. Aquele ambiente, cheio de opressões e abusos, foi marcado permanentemente por todas as desgraças que ocorreram ali, fazendo dele um ponto de encontro para investigações e estudos do paranormal, porque os entusiastas de fantasmas consideram ali uma ótima forma de conexão com os espíritos presos dentro do Penhurst. E o motivo disso é que desde o fechamento do asilo, funcionários e outras pessoas que frequentavam o lugar revelaram que as portas batiam aleatoriamente, passos eram ouvidos e vozes atormentadas ecoavam pelos corredores vazios, sugerindo que pacientes finalizados ainda habitavam o lugar. E um dos grupos mais famosos que acessaram o lugar foram os caça-fantasmas da série Ghost Adventures. Inclusive, uma das principais aparições supostamente é de uma garotinha, que sempre é vista confusa e perdida pelo campus, fora os choros, gritos e risadas de outras crianças, que também foram relatados dentro da antiga instituição. Os especialistas apontam que aqueles fantasmas são do bem e não buscam agressividade, e sim só formas de se comunicarem com o mundo dos vivos. Só que a hipotética existência deles infelizmente se torna uma brecha para outras atividades, porque existem relatos de que rituais satânicos foram realizados nos prédios abandonados, justamente pela possibilidade de existir uma energia sobrenatural, que age como uma forma de brecha de entidades para o nosso mundo. Assim como em qualquer assunto que parece difícil de entender, a questão do Penhurst ser ou não assombrado por pessoas que morreram lá dentro gerou uma grande divisão. Existem os que acreditam em fantasmas e espíritos, e aqueles que duvidam, que são os céticos. Os dois lados têm opiniões fortes e não querem mudar o que pensam. Um dos lados diz que as pessoas que não acreditam em interações paranormais podem explicar os eventos como coisas normais. As pessoas que não acreditam pensam que desde 1987 o lugar foi totalmente esquecido. Isso fez com que o lugar ficasse ainda mais em ruínas do que antes. Muitos dos objetos e mobílias foram largados, e os sons escutados ali dentro podem ser só o resultado do vento percorrendo os corredores, assim como mais partes do lugar quebrando e caindo. E as pessoas tendem a acreditar ser algo sobrenatural pela fama do Penhurst, que é sugestivo o suficiente para fazer o público acreditar na existência de fantasmas. Fora que isso pode resultar em ilusões sensoriais, que são fenômenos ocorridos quando a mente interpreta de maneira errada alguns dos nossos estímulos sensoriais, nos fazendo perceber coisas que na verdade não passam de uma fantasia. E o erro do nosso cérebro em lidar e interpretar os incontáveis estímulos que recebemos poderia, por exemplo, fazer com que enxergássemos vultos e figuras assustadoras, como o próprio fantasma da menina vagante do Penhurst. No fim das contas, os dois lados apresentam pontos interessantes, coerentes com o contexto do lugar e corretos dentro de cada linha de raciocínio. Dessa forma, cabe a cada um acreditar no que considera mais correto, ou naquilo que for mais reconfortante, na hora de descobrir o quão cruel foi a realidade daquele lugar. Desde 87, o asilo felizmente nunca mais foi reativado, e não houve nenhum processo que sequer cogitasse reutilizá-lo novamente como estabelecimento de saúde, ou que oferecesse algum tipo de assistência. Apesar de que nos últimos 38 anos, algumas partes do complexo tiveram alguns novos usos. Porém, em 2010, surgiu a ideia de ressignificar os dramas que aconteceram lá. Tendo isso em mente, foi criada uma atração de Halloween chamada Penhurst Asylum, tornando o local uma casa assombrada temática, utilizando não só algumas características dos edifícios originais, como também oferece diversos programas relacionados às lendas e mistérios do asilo. Em alguns casos, é possível até se hospedar dentro do local. No entanto, o estabelecimento tem criado polêmica desde a sua criação, porque uma parte das pessoas acredita que a
tentativa de monetizar o histórico trágico e torná-lo uma atração, pode ser extremamente desrespeitosa com a memória e familiares das vítimas. Inclusive, mesmo depois da reconstrução das instalações, ainda existem alguns relatos de assombrações cruzando os corredores, do que hoje é um espetáculo de terror. Mas a questão é que, como isso faz parte da mitologia do local, pode ser só mais um apelo para atrair mais visitantes que farão o estabelecimento lucrar ainda mais. O Penhurst State School and Hospital foi fundado com a ideia de ser um lugar para reabilitar aqueles mais necessitados e desamparados pela sociedade, ainda mais que essas pessoas viviam numa época em que o transtorno delas era tratado como uma imbecilidade, e não algo que, se tratado, poderia fazer com que elas vivessem normalmente na sociedade. Acontece que, no fim, o local na verdade era um refúgio para o Estado conseguir mais uma prisão para retirar de circulação as pessoas com deficiência, e até outros grupos além delas, como imigrantes, órfãos e outras minorias. O significado disso é que o Penhurst era o tapete que ficaria por cima das supostas sujeiras da sociedade, e a negligência horrenda com os pacientes que vitimou milhares de pessoas ao longo de quase um século. Então, acreditando ou não no paranormal, aceitando ou criticando que as ruínas daquele inferno se tornaram uma atração, a única obrigação daqueles que conhecem essa história é ter em mente que o preconceito é perigoso, e toda forma de agressão começa através de discursos. E no começo do século XX, as ideias eugenistas e capacitistas foram um pilar para a criação do Penhurst e as suas práticas monstruosas. A lição que devemos tirar aqui é que pessoas com deficiência não podem ser negligenciadas, e sim abraçadas e inseridas em todos os meios da sociedade, porque por mais infeliz que tenha sido, a existência dessas histórias nos faz ter exemplos de como não agir com essa parcela da sociedade. Fala galera, você acredita nas energias sobrenaturais que existem no Penhurst ou acha que não passa de uma história para boi dormir? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.